Olá pessoal! Hoje vamos conhecer a história. Vou criar esse menino como filho de outro homem. A história começa com dois homens diante do rei, que estava sentado em seu trono. O rei está perguntando a eles, se realmente desejam se casar com sua filha, Inael. Pois os dois estão ali pedindo a mesma coisa. Esses homens eram o conde Chester de Sale, e o príncipe Lutz de Tricas. O conde deu um passo à frente, e dirigindo a palavra ao rei, declarou que amava a princesa há muito tempo. E por isso estava sério em seu pedido, e desejava permissão para se casar com ela. O príncipe Lutz, que estava mais atrás, questionou se o acordo não era para que ele escolhesse a princesa que mais lhe agradava entre as 5 irmãs, e explicou que estava ali por ter uma preferência por Inael. Era ela quem ele amava. A princesa, que estava atrás deles, ouvia tudo atentamente em silêncio. Enquanto todos os presentes ali ficaram surpresos ao saber que dois nobres, ambos com bom status, desejavam a mesma princesa. Uma dama cochichou que o conde Chester, há muito tempo estava apaixonado por ela, e que ele era conhecido por ser um romântico. Outra comentou que apesar disso, desde que o reino foi totalmente derrotado em uma tentativa de invadir o Império de Tricas, foi prometido dar uma de nossas princesas em casamento como oferta de paz, para evitar mais conflitos. Todos os aristocratas estavam ansiosos, para saber a quem Sua Majestade finalmente daria a mão de sua filha. Enquanto isso, a princesa Inael permanecia em silêncio, enquanto pensava que já sabia a resposta para essa questão. Pois já havia passado por isso em sua vida passada. Então a história nos leva para o passado, para a vida anterior de Inael. Em um dia frio de inverno, quando ela viajava pelas montanhas. Inael estava grávida, e tremia de frio dentro daquela carruagem. A criada, ao notar seu estado, perguntou se ela estava bem. Inael respondeu com um sorriso que estava tudo bem, pedindo à criada que não se preocupasse. Dea, a criada, estava indignada, questionando como poderiam enviar uma mulher grávida em uma viagem tão difícil. Aquilo era cruel e imprudente. Inael, mantendo a serenidade, explicou que não queria dar à luz naquela casa de qualquer forma. Contudo, Dea continuava furiosa, sem entender como ele ousava tratar a jovem daquela maneira, especialmente enquanto todos já adoravam fofocar sobre ela, por conta de suas origens. E o pior de tudo, é que ele ainda ficava brincando descaradamente com aquela mulher, Isabel, enquanto Inael estava grávida de um filho dele. Mesmo assim, Inael manteve a calma, colocando a mão sobre a barriga e acariciando. Ela pediu à criada que não se zangasse tanto, pois estava feliz em poder ter um filho, algo que sempre sonhou. Mas de repente sua fala é interrompida por um solavanco. A carruagem para bruscamente e as portas se abrem. Então um homem aparece, pedindo que elas descessem. Dea começou a gritar, protestando, sem entender por que deveriam sair naquele frio insuportável. O homem apenas diz que a carruagem precisava de reparos. Sem muita escolha elas obedecem, e ele ajuda Inael a descer. Mas logo se vira para Dea, dizendo que ela ficaria ali enquanto levava a dama para outro lugar. Inael ficou confusa, e questionou por que a criada deveria ficar. Mas antes que pudesse terminar a frase, dois homens a agarraram e começaram a empurrá-la, insistindo que ela iria com eles. Inael começou a gritar, resistindo e questionando se eles se esqueceram que ela estava carregando o filho do mestre deles. Neste momento, uma voz familiar e áspera foi ouvida. Reconhecendo a voz, Inael congelou no lugar. Um vulto masculino apareceu ao lado deles e disse: "Eu não esqueci. E é por isso que não queria recorrer a isso." Inael, com lágrimas nos olhos, imediatamente o reconheceu, era seu marido. Ele se aproxima, enquanto ainda confusa, ela pergunta o motivo de ele estar ali. Então ele a agarra bruscamente pelo ombro, afirmando que Isabel insiste em se tornar sua esposa oficial. E que por essa razão ele não tinha outra escolha. Mesmo com a resistência dela, ele a arrastou violentamente para a beira de um penhasco. Em lágrimas, Inael perguntou ao marido por que ele estava fazendo aquilo. Ela o lembrou mais uma vez de que carregava seu filho no ventre. Com uma voz fria, ele apenas disse que ela, junto daquela criança, precisava desaparecer. E sem pensar duas vezes,
ele a empurrou para fora do penhasco. Enquanto Yanel caía, as lágrimas desciam pelo seu rosto. Ela simplesmente não podia acreditar que o homem que um dia disse amá-la, agora estava fazendo isso com ela e seu filho. A última coisa que ela viu foi aquele sorriso aterrorizante, e então um brilho surgiu, cegando sua visão. Em seguida ela abriu seus olhos em completo pânico, estando em sua cama. Se sentindo aterrorizada, ela só conseguia pensar em seu bebê. E ao notar sua barriga plana, ela temeu que algo terrível tivesse acontecido. Mas então nesse momento, uma criada entrou, perguntando se ela teve um pesadelo. Com um sorriso, ela se aproximou trazendo uma bandeja com chá. E comentou que o palácio estava um caos, pois devido à derrota, hoje era o dia em que Tricas viria para coletar as reparações da guerra. Inael, confusa, questionou o que a criada estava falando. Ela perguntou se o príncipe Vian viria de novo para o reino. Como assim de novo? A criada perguntou. Ela continua a falar, e diz que o rei havia prometido oferecer uma de suas princesas, como parte do acordo de oferta de paz. E que essa seria a primeira vez que o príncipe Vian viria ao reino, ele vinha para buscar sua noiva. Inael lembrou de um episódio semelhante 2 anos atrás. E de repente ela se deu conta, de que ela havia voltado ao passado. Enquanto isso, lá fora, o segundo príncipe do Império Tricas, Lutz Vian, chegava ao palácio. Montado em um belo cavalo, ele chamava a atenção dos aristocratas, que notaram seus olhos ferozes. Eles sussurravam, dizendo que Lutz era conhecido como o fantasma da guerra que enlouquecia ao ver sangue. Foi por causa dele que a guerra foi perdida, se não fosse por isso, eles não estariam entregando uma de suas princesas como oferta de paz. Então alguém sussurrou para que falassem mais baixo, pois o príncipe era um assassino louco e poderia ouvir. Todos sabiam que ele estava ali para escolher uma das princesas, mas não entendiam o porquê. Era ele quem tomaria uma princesa como esposa, já que ele nem mesmo era o príncipe herdeiro de Tricas. Eles comentavam que aparentemente sua posição no império era incerta. Inael, que estava ouvindo tudo de sua varanda, pensou que era isso que todos pensavam, mas ela sabia o que viria a seguir. O príncipe herdeiro de Tricas em breve irá sucumbir a uma doença. E na briga pela sucessão, aquele homem, Lutz Vian, irá vencer. Ele se tornará o imperador do Império de Tricas. E a princesa de Sali, que foi entregue como oferta de paz, se tornará a imperatriz. No entanto, o destino de Yanel é se casar com o Conde Chester, e perecer nas mãos dele. Inael aperta o pulso com raiva, enquanto continua a se lembrar. Chesterfield, aquele que dizia que a amava, mas a traiu assim que ela engravidou. Ela leva a mão ao seu ventre novamente, e pensa que mesmo que ela perdesse o amor dele, ela não se importava, tudo o que ela queria, era proteger o seu filho. Inael estava com raiva, porém determinada. Então ela virou-se para Dea e pediu que retirasse todas as roupas e joias de seu guarda-roupa. A criada, surpresa, hesitou, mas Inael explicou que um convidado havia chegado ao palácio e que era necessário dar uma boa impressão, afinal eles estão ali para escolher uma noiva. A criada começou a cumprir as ordens, mas ainda sem entender, ela pergunta se realmente é necessário se preparar tanto, pois todos sabem que o Conde Chester é o pretendente dela, e por conta disso, dentre as 5 princesas, dificilmente o rei enviaria ela a Tricas. Após algum tempo, Inael, ao se olhar no espelho, comentou que o rei certamente a entregaria ao conde. Pois por causa das taxas astronômicas das minas do Conde Chester, com certeza o rei dará a mulher que ele quiser. Afinal, para Chester, pedir uma princesa mestiça, nascida de uma empregada, não seria pedir muito. Em sua mente, ela pensa que foi exatamente assim que aconteceu em sua vida passada. Enquanto colocava suas joias, Inael perguntou à criada se havia um traje mais provocante e se as joias poderiam ser mais chamativas. A criada ficou surpresa e um pouco preocupada com esse comportamento, questionando o porquê de tudo isso, já que sua senhora nunca gostou de se destacar. No entanto, Inael pensava com si mesma, que nessa vida, ela não será mais ingênua em desejar um casamento por amor. Mesmo que ela não seja amada, ela está determinada a proteger a si mesma, e ao seu futuro filho. Nessa vida ela não irá permitir que ninguém os machuque.
E para isso, eles precisam garantir uma posição mais estável. Então ela irá garantir que essa criança se torne o príncipe herdeiro do império, e mudará o seu destino e de seu filho, com as próprias mãos. Em seguida vemos uma pequena celebração de aniversário da mãe de Inael. Inael estava perdida em seus pensamentos. Sua mãe, percebendo isso, diz sorrindo que apesar dela ter vindo para celebrar seu aniversário, parece que sua mente está vagando. Então ela pede desculpas, admitindo que não ouviu quase nada do que sua mãe disse, imersa em suas reflexões. A mãe de Inael era uma empregada no palácio. E por causa de seu rosto bonito, ela foi levada até a cama do rei, e depois de engravidar, se tornou uma concubina. Mas ela sempre precisou viver em silêncio, mal conseguindo respirar entre as 5 concubinas. Sua mãe continua a conversa, mencionando que o conde logo pediria a mão de Inael. Ela menciona como muitas damas, até princesas, desejavam se casar com ele, e considera uma sorte que ele tenha interesse em Inael. Oferecendo um pedaço do bolo, feliz, ela diz estar aliviada, por ele valorizar a sua filha, apesar de suas origens humildes. Então Inael imagina que também pensou da mesma forma em sua vida passada, aceitando a oferta com gratidão. Contudo, agora que sabe o que aquele homem fará com ela, sua opinião já não é mais a mesma. Agora ela está disposta a fazer de tudo para conseguir ganhar uma proposta de Lutz Vian. Um homem conhecido apenas como monstruoso, marcado por sangue e guerra. Desde sua chegada, ele não se mostrou em público, exceto em eventos oficiais. Inael continuava perdida em seus pensamentos, imaginando como que alguém como ela poderia se aproximar daquele homem. Então é quando ela se lembra que na sua vida passada, no dia seguinte ao aniversário de sua mãe, um terrível incidente aconteceria. O príncipe Lutz mataria um homem no palácio. Na cena seguinte vemos Inael conversando com o capitão da guarda. Ela sabia que aquela era sua chance, e não perdeu tempo em agir. Então ela fala ao homem que algumas coisas haviam sido roubadas do príncipe Lutz, e que ele suspeitava justamente do capitão da guarda. O homem, indignado, disse que aquilo era um mal-entendido. Ele afirma que nem mesmo sabia o que o príncipe havia perdido. Inael descreve que é uma bolsa com um bordado de uma imagem na parte externa, e que tem gemas de ametista no local dos olhos. Ela não sabia como ou porquê aquele homem havia pegado aquilo, mas se lembrava de como era sua aparência e quem era o ladrão. Então ela surpreende o homem, ao dizer que sabe que naquele momento mesmo, o bordado está com ele. Inael tinha a intenção de mudar o curso dos acontecimentos. Ela sabia que no dia seguinte, aquele homem seria pego, e Lutz acabaria com sua vida no mesmo momento. Então, com um leve sorriso, ela diz ao homem para não se preocupar, pois ela mesma irá esclarecer o mal-entendido. Ela pede que ele entregue a bolsa para ela, e diz que irá devolver ao verdadeiro dono. Inael afirma que irá dizer que ela achou, sem mencionar o guarda. O homem hesita um pouco, mas em seguida pega o objeto de dentro de seu casaco. Então ele entrega a bolsa para ela, e nervosamente pede para que, por favor, ela explique bem a situação ao príncipe, para que não haja mal-entendidos. O homem se curva em agradecimento, e em seguida sai rapidamente. Aliviada, ela fica satisfeita por tudo ter saído conforme o planejado. Em seguida vemos Inael já em seu quarto, olhando para o bordado. Ela pensa que é a primeira vez que o vê de perto. E que é mais brilhante do que imaginava. Ela supõe que deve ser um item incrivelmente valioso. Inael sabe que Lutz valoriza imensamente aquele item, nunca querendo se separar dele. E há também rumores de que é uma lembrança de sua mãe falecida. Com a ajuda do bordado, ela acredita que pode ter a chance de encontrar Lutz e falar com ele. E espera que de alguma maneira com isso, ela consiga capturar o interesse dele, o suficiente para conseguir uma proposta. Mas naquele mesmo momento, ela é tirada de seus pensamentos, quando subitamente percebe uma espada apontada para sua garganta. Era Lutz, que declarou que planejava matar o ladrão assim que o pegasse. Ainda apontando sua lâmina para Inael, ele questionou por que uma princesa encobriria um mero ladrão. Ele também fala que ficou curioso, por isso não o matou, mas espera uma resposta dela. Inael, tremendo de medo, pergunta como ele conseguiu entrar ali. Mas assim que Lutz vê o bordado nas mãos dela,
ele avança em sua direção com ferocidade. Estendendo a mão para pegá-lo, Inael apavorada percebe que seus olhos não parecem humanos. Antes que ela consiga fugir, Lutz avança sobre ela e a derruba. Ele fica sobre ela, prendendo-a no chão. Inael olha para ele assustada, mas o que via no olhar de Lutz era apenas ódio. Ele parecia uma fera selvagem, pronta para atacar. Então subitamente ele arranca a bolsa das mãos dela. Ele se afasta um pouco, enquanto Inael não consegue parar de tremer de medo. Lutz aproxima a bolsa de seu peito, e respira aliviado, enquanto algo, que parece uma energia fluindo da bolsa, envolve seu corpo. Agora muito mais calmo, ele pega sua espada, pensando que pelo menos, conseguiu a recuperar antes de matar alguém, e imagina que se demorasse um pouco mais, teria sido perigoso. Inael, que ainda está no chão observando, ao ver ele pegando a espada, fica nervosa ao imaginar, se será que nessa vida ela vai ser acusada de roubo e morta por esse homem. Em desespero ela começa a tentar se explicar para Lutz. Ela diz que não queria roubar ou esconder nada, mas apenas devolveria no dia seguinte. Guardando sua espada, Lutz questiona o porquê ela quis encobrir o ladrão e devolver ela mesma, e pergunta se por caso aquele homem era um amante secreto dela. Mas Inael diz que não é nada disso, que ela apenas estava preocupada que ele o matasse, e que isso pudesse desencadear outro conflito entre as duas nações. Lutz ri ironicamente, chamando isso de patriótico da parte dela. Ao se afastar, ele provocou Inael, dizendo que se ela se importa tanto com seu país, deveria ter impedido o rei de tentar tolamente invadir o seu império. Então, se sentando de frente para ela, Lutz diz: "O cheiro do sangue dos soldados de Sali que foram massacrados na guerra, ainda está vivo." Inael não respondeu de imediato, ela apenas olhou por um breve momento. Mas em seguida, abaixando sua cabeça, ela fala que sabe, que pela ousadia de terem tentado invadir seu território e derramar sangue desnecessariamente, Salles deveria ter sido punido. No entanto, seu pai disse que ofereceria uma das 5 princesas em compensação, para redimir-se de seus pecados. Lutz olha para ela com um ar de curiosidade, e diz que sim, foi isso que foi prometido. Ele ainda menciona que provavelmente o rei deve ter achado que sua filha legítima era preciosa demais para ser oferecida, então optou por oferecer uma de suas princesas mestiças. Inael, ainda com a cabeça baixa, continua a ouvi-lo, e ele comenta também que ouviu dizer que ali tem 5 princesas, nascidas de 5 concubinas, o que Inael confirma que sim. Então, olhando para Lutz, ela pergunta se por acaso ele deseja alguma mulher em particular. Confuso com a pergunta, ele apenas responde que não, que nunca parou para pensar nisso. Inael pensa que isso não a surpreende, pois em sua vida passada, ele olhou com desdém e escolheu sua noiva sem nenhum interesse. Ela também se lembra de que havia rumores sobre ele não ter nenhum interesse em mulheres, além de produzir um herdeiro por obrigação. Todos comentavam que ele mal falava com sua esposa, e que sua relação com ela era fria. Mas no fim, seu filho se tornou o príncipe herdeiro, enquanto o dela não teve nem a chance de nascer. Nesse momento, Inael assumiu uma postura confiante e diz: "Então, por favor, me escolha." Surpreso com a proposta, Lutz questiona sobre o que ela estava falando. Ela explica que planejava ir até ele no dia seguinte e fazer essa proposta, e completa dizendo que se ele a escolher, ela irá fazer o que ele quiser. Lutz fica em silêncio por um momento ao ouvir isso. Mas então ele solta um leve sorriso, e diz que já estava irritado após ganhar a guerra, pois seu pai pediu para ele se casar com uma princesa mestiça, de uma nação derrotada. Enquanto acende as velas, ele continua, dizendo que porém agora, isso está começando a ficar interessante. Inael cobre os olhos, que já tinham se acostumado com a escuridão, e agora a claridade das velas fazia com que eles doessem. Então Lutz sorri com um ar malicioso, e diz que dessa vez, os espólios da guerra são bem diferentes. Encarando Inael, ele diz ser interessante ver uma mulher de roupas íntimas se ajoelhando para propor um casamento. Ela fica vermelha e tenta se cobrir, pois foi apenas nesse momento que ela percebeu que a camisola que usava era completamente transparente. Mas Lutz continua a encarando, e diz para ela não se esconder, afinal foi ela quem disse que queria ser esposa dele. Ainda olhando para a figura daquela mulher diante dele, ele pergunta:
Sendo assim, para mantê-lo interessado, não seria necessário que ela o entretesse cada vez mais?